Olá, boa noite. O Supremo Tribunal Federal manteve o bloqueio definitivo de emendas de comissão que não obedecerem regras jurídicas, mas liberou parte dos recursos empenhados antes do dia 23 de dezembro. A Advocacia Geral da União fecha acordo histórico que garante pagamento das dívidas do FGTS da Varig a mais de 15 mil ex-funcionários da empresa. O Ministério Público do Distrito Federal vai investigar possível superfaturamento no Natal da Esplanada dos Ministérios. A Polícia Federal intensifica a fiscalização nos principais acessos à região da Tríplice Fronteira neste fim de ano para coibir crimes como contrabando e tráfico de drogas. Em período de férias, vamos saber das regras e documentações necessárias para a viagem de crianças e adolescentes. E uma reportagem especial sobre a reforma do Judiciário que está completando 20 anos. O Jornal da Justiça desta segunda-feira, 30 de dezembro, começa agora. O Supremo Tribunal Federal manteve o bloqueio definitivo de emendas de comissão que não obedecerem regras jurídicas, mas liberou parte dos recursos. Repórter Carolina Chaves tem as informações. A decisão é do ministro Flávio Dino, que no último dia 23 bloqueou as emendas de comissão por não cumprirem as normas jurídicas. Nesse domingo, o ministro manteve de forma definitiva o bloqueio de 5.449 indicações de emendas, o equivalente a 4 bilhões e 200 milhões de reais. Essas indicações foram feitas por líderes da Câmara dos Deputados com o objetivo de destravar outros valores já bloqueados por Flávio Dino este ano. Por outro lado, o ministro autorizou o pagamento dos valores que já tinham sido empenhados antes do dia 23 de dezembro, data da suspensão. Flávio Dino explicou que a decisão é para evitar a insegurança jurídica a terceiros, como municípios, empresas e trabalhadores que já contavam com o pagamento. Quanto às emendas de saúde, Dino autorizou até o dia 10 de janeiro de 2025 a movimentação dos recursos de emendas parlamentares já depositados nos fundos de saúde. A partir do dia 11 de janeiro de 2025, não poderá haver qualquer movimentação, a não ser a partir das contas específicas para cada emenda parlamentar, conforme anteriormente deliberado. O ministro também autorizou o imediato empenho até o dia 31 de dezembro de 2024 das emendas impositivas para a saúde, excluídas as emendas de comissão. As emendas parlamentares são indicações feitas pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal no orçamento da União para destinar recursos públicos a determinadas obras ou projetos. O PSOL entrou com uma ação no STF questionando a falta de transparência nos repasses, o que ficou conhecido como orçamento secreto. Essa modalidade já foi considerada inconstitucional pelo STF. Na ação, o relator, ministro Flávio Dino, considerou a dificuldade para localizar documentos e rastrear os valores repassados. Por isso, o ministro definiu uma série de normas para a apresentação e controle dessas emendas. No entanto, o Congresso não cumpriu essas determinações no que diz respeito às emendas de comissões. Na decisão desse domingo, Flávio Dino deixou claro que não se trata de interferência judicial na autonomia do Poder Legislativo, mas de adequação à Constituição e às leis nacionais. Quanto às emendas de comissão para o orçamento de 2025, Dino determinou que devem seguir as decisões do Supremo e a Lei Complementar 210 deste ano. A lei determina que as emendas de comissão e as de bancada devem ser destinadas para ações estruturantes, como educação, saúde, saneamento e habitação, e não para obras e projetos que atendam demandas ou indicações individuais. E o Senado Federal apresentou nesta segunda-feira esclarecimentos ao Supremo relativos às emendas de comissão ao orçamento. No documento enviado ao STF, a Advocacia do Senado argumenta que foram observadas as determinações constantes das decisões do Supremo, estabelecendo condicionantes para a retomada da execução orçamentária das emendas parlamentares. As informações vão ser analisadas pelo ministro Flávio Dino, relator do processo. A Justiça brasileira vai julgar mais ações do que recebeu este ano até o mês de outubro.
Quase 23 milhões de processos foram distribuídos ao judiciário. Enquanto isso, mais de 25 milhões de casos receberam sentença. Repórter Evelyn Araújo. No atletismo, a meta é cruzar a linha de chegada no menor tempo possível. No judô, é fazer o adversário cair de costas no tatame. Desde 2010, para que o Poder Judiciário feche o ano com medalha de ouro, os tribunais também precisam cumprir uma meta: julgar mais processos do que receberam ao longo dos meses. Isso vale para todos os ramos da justiça, de primeiro e segundo graus e também para os tribunais superiores. Atualmente, o percentual de cumprimento da meta 1 está em 110,46%. Em números absolutos, o Judiciário recebeu quase 22 milhões de processos e julgou mais de 25 milhões de casos. A Justiça Federal é a que tem o melhor desempenho até agora, 124%. Entre janeiro e outubro foram julgadas mais de 4 milhões de ações judiciais. No mesmo período, foram recebidas mais de 3 milhões e 700 mil. As informações podem ser acompanhadas no painel lançado pelo Conselho Nacional de Justiça. A ferramenta é abastecida pela Base Nacional de Dados do Poder Judiciário. A gente tem hoje, de fato, a possibilidade de visualizar para o cidadão, de demonstrar isso visualmente para o cidadão, o tempo razoável em que cada processo demora na justiça e em que medida ele pode confiar no sistema e que o sistema vai, de fato, oferecer uma resposta satisfatória num tempo razoável. No Tribunal de Justiça de Goiás foram criadas políticas judiciárias para melhorar o desempenho. Este ano, o TJ goiano recebeu 703 mil processos e julgou 710 mil. Além de promover campanhas de conscientização de magistrados e servidores sobre a importância do julgamento dos seus processos, o tribunal também possui programas de auxílio, como núcleos de aceleração de julgamento, programas de apoio à audiência, como Acelerar Previdenciário e Justiça Ativa, e também programas que estimulam a realização de julgamentos pelo Tribunal do Júri. Então, são várias iniciativas do Tribunal de Justiça que apontam no sentido de que os processos precisam ser julgados. Já no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, a meta ultrapassou 112%, com 323 mil processos recebidos para 363 mil julgados. Todos têm a mesma preocupação, que é de devolver rápido uma solução para as pessoas que estão aguardando essa solução. O que a gente diz o tempo inteiro para eles é o seguinte: olha, o processo é alguém que está aqui atrás de nós fazendo uma pergunta. Enquanto a gente não responde, essa pessoa está aqui do nosso lado e ela precisa dessa resposta para dar o próximo passo. Isso é muito importante porque, além de organizar o fluxo de trabalho e a gestão processual de cada unidade judiciária, também representa para o cidadão o esforço que o poder como um todo tem feito para atender de forma célere e rápida as demandas e ações que são dirigidas a ele. Uma biomédica, dona de uma clínica de estética em Goiânia, teve pedido de liberdade negado pelo Superior Tribunal de Justiça após a morte de uma paciente durante um procedimento. Vamos entender os detalhes desse caso com a repórter Samanta Peçanha. A biomédica foi presa em flagrante por suspeita de exercício ilegal da medicina e uso de produtos em condições inadequadas. Segundo as autoridades, a paciente, que fez um procedimento estético com a acusada, sofreu uma parada cardíaca enquanto realizava e não resistiu. A vigilância sanitária interditou a clínica, onde foram encontrados medicamentos vencidos, além de outras irregularidades, como falta de higiene e condições inadequadas para a realização dos procedimentos. Em decisão liminar, o Tribunal de Justiça de Goiás manteve a prisão preventiva, alegando o risco de que a biomédica continuasse operando de forma irregular. Um novo pedido de habeas corpus foi apresentado ao Superior Tribunal de Justiça. Nele, a defesa alegou que não foi realizada perícia nos produtos apontados como inadequados e que medidas cautelares mais leves que a prisão seriam suficientes. No entanto, o pedido foi negado. O presidente do STJ, ministro Herman Benjamin, ressaltou que o Tribunal Goiano analisou o caso apenas por meio de decisão liminar e que ainda está em aberto o julgamento do mérito do habeas corpus. O ministro pontuou também que ainda não é possível que o STJ examine o caso, sob pena de violação da súmula 691 do Supremo Tribunal Federal. A decisão mantém a profissional presa preventivamente enquanto as investigações continuam. A sexta turma do Superior Tribunal de Justiça confirmou a absolvição de um motorista que dirigia com licenciamento do veículo falso. Entenda o caso na reportagem de Marina Campos.
Está no Código de Trânsito Brasileiro, é obrigatório que o motorista porte certificado de licenciamento anual do veículo, o CRLV. E a falta do documento, ao ser parado numa blitz, pode dar dor de cabeça, multa, pontos na carteira e até retenção do veículo. Em um caso que chegou aos tribunais, o motorista foi abordado por policiais e não apresentou o documento. Por isso, o veículo foi apreendido. Acontece que depois da apreensão, os agentes encontraram um CRLV que estava no porta-luvas do carro e não chegou a ser apresentado pelo motorista. Só que o documento era falsificado. No Tribunal de Justiça de Goiás, o motorista foi absolvido da acusação do uso de documento falso, o que levou o Ministério Público do Estado a recorrer ao Superior Tribunal de Justiça. O MP insistia que o CRLV é de porte obrigatório por lei e o simples porte do documento falso, mesmo que a pessoa não chegue a apresentá-lo a ninguém, já caracteriza o crime previsto no Código Penal. Para o relator do caso no STJ, ministro Sebastião Reis Júnior, é vedada a ampliação do tipo penal de modo a contemplar verbo ou conduta não elencada na norma penal. Desta forma, para a sexta turma, ainda que se trate de documento de porte obrigatório, não caracteriza o crime previsto no Código Penal a conduta de quem dirige um carro na posse de CRLV falsificado, sem apresentá-lo aos agentes de trânsito, não se verificando assim a intenção de usar o documento falso. No próximo bloco, o Ministério Público do DF investiga superfaturamento no Natal da Esplanada dos Ministérios. E ainda, União e Varig fecham um acordo para pagamento de FGTS a mais de 15 mil ex-funcionários. O Ministério Público do Distrito Federal e a Polícia Civil fizeram uma operação contra suspeitos de desviar dinheiro público do evento Nosso Natal, na Esplanada dos Ministérios, em Brasília. As investigações apontam um superfaturamento de quase 6 milhões de reais. A reportagem é de Viviane Novaes. Uma área de 90 mil metros quadrados com muitas atrações. Árvore de Natal de 30 metros de altura, roda gigante, carrossel e até pista de patinação no gelo. A Secretaria de Cultura do Distrito Federal alugou toda a estrutura e a decoração da Associação Amigos do Futuro, que também ficou responsável pela manutenção e limpeza. Só a árvore de Natal custou R$1 milhão aos cofres públicos. As investigações do Ministério Público do Distrito Federal apontam um superfaturamento de quase 6 milhões de reais. Isso corresponde a um acréscimo de 69% do valor inicial do contrato. Segundo o MP, a associação seria uma entidade de fachada. Ela não tem empregados cadastrados em bancos oficiais. E o endereço da sede não registrou nenhum consumo de energia no último ano. O MP afirma que a Secretaria de Cultura contratou a associação sem licitação. Nesta segunda-feira, o Grupo de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público e a Polícia Civil cumpriram mandados de busca e apreensão contra 5 empresários e servidores da Secretaria de Cultura. A Justiça do Distrito Federal determinou o bloqueio de mais de 5 milhões de reais. Os suspeitos podem responder por crimes de licitação, corrupção, peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Férias escolares, recesso de fim de ano. Vai viajar? O Tribunal de Justiça de Mato Grosso divulgou as regras e documentações necessárias para viagens de crianças e adolescentes. Confira com Luana Dalbian. Todo passageiro a partir de 12 anos de idade precisa de documento oficial com foto para viajar. Mas não é só isso. Existem algumas regras para viagem com menores. A necessidade de uma autorização judicial para viajar com crianças e adolescentes é uma das dúvidas mais frequentes das famílias. Mas, afinal de contas, quando é necessário ter essa autorização? A autorização judicial, ela só é necessária naqueles casos onde não há concordância dos pais com a viagem da criança. Mas, fora essa situação,
Quando a criança viajar acompanhada de um dos pais, de um tio ou de um parente até um 3º grau, é possível ela viajar desde que esteja autorizada através de um documento reconhecido firma num cartório. Não precisaria de uma autorização judicial para isso. Outras informações importantes são: crianças acima de 12 anos precisam ter documento oficial com foto, o RG. Crianças menores de 12 anos precisam estar com certidão de nascimento original. Carteirinhas estudantis ou similares são inválidas. Cópias de documentos também são inválidas. E para viagem internacional, é obrigatório o passaporte da criança ou adolescente. A família Ioca planejou toda a viagem e se atentou aos documentos necessários para levar as crianças para curtirem as férias. 3 delas são atípicas. Por exemplo, 2 deles, eu não ia trazer a certidão. Aí eu olhei no documento, no RG, não tem, eu como vó, no RG. Então, como é que eu ia provar que existe eles são meus netos? Aí eu trouxe, além do RG, também a certidão. O Poder Judiciário de Mato Grosso oferece alguns serviços para atender a população no posto do Juizado da Infância e Juventude de Várzea Grande, localizado no Aeroporto Internacional Marechal Rondon. Além disso, as varas da Infância e Juventude das comarcas também podem sanar dúvidas sobre o assunto. Então, nós estamos aqui para auxiliar os pais que necessitam encaminhar seus filhos para viajar acompanhado ou desacompanhado. A União e a Varig fecharam um acordo para pagamento de 575 milhões de reais em FGTS. O acordo beneficiará mais de 15 mil ex-funcionários e encerra litígio de décadas sobre pendências trabalhistas. Marta Ferreira tem mais informações. O pagamento será à vista e feito em 2025 por meio de precatório. O consenso veio depois de longas negociações e representa um marco importante para a Justiça do Trabalho e para a área de recuperação de créditos da União. Esse acordo é um desdobramento de um outro acordo celebrado em março de 2024, que determinou o pagamento de 4,7 bilhões de reais pela União à massa falida da Varig. O valor foi fixado a título de indenização pelos prejuízos causados pela política tarifária instituída no país entre 1985 e 1992, durante o Plano Cruzado, que resultou no congelamento de preços de passagens aéreas. Esse acordo também põe fim a um litígio de mais de 30 anos, assegurando direitos trabalhistas aos ex-empregados da companhia aérea. Vão ser beneficiados mais de 15 mil ex-funcionários da Varig, Rio Sul Linhas Aéreas e Nordeste, entre pilotos, comissários de bordo, carregadores, agentes de operação de aeroporto e outros. A maioria dos beneficiários mora no Rio de Janeiro e no Rio Grande do Sul, sendo que alguns familiares receberão os recursos que eram devidos a funcionários falecidos. O caso está na Justiça desde 1993, quando a Varig entrou com a ação para ser indenizada. Desde então, o processo passou pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região, pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal. Em 2014, o STF condenou a União a pagar a indenização. Na época, o valor era de 3 bilhões de reais sem correção monetária. 4 anos depois, a Corte rejeitou recursos apresentados pelo governo federal e pelo Ministério Público Federal e manteve a decisão. Fundada em 1927, a Varig foi uma das mais tradicionais e importantes companhias aéreas brasileiras, mas enfrentou uma série de desafios que resultaram em sua decadência e eventual encerramento. Em julho de 2006, a Varig foi dividida em 2 empresas. Uma parte foi comprada pela Gol e a outra encerrou as atividades em 2010.
A Justiça do Distrito Federal condenou a empresa Gol Linhas Aéreas a indenizar um casal de passageiros pelo atraso de quase 20 horas na chegada ao local de destino. Acompanhe os detalhes com Carolina Chaves. De acordo com o processo, em fevereiro deste ano, o casal saiu de Recife com destino a Brasília. O voo previa uma conexão em Salvador. O primeiro trecho da viagem, no entanto, teve um atraso de 3 horas e, com isso, eles perderam o embarque no segundo voo. O casal foi realocado em outro avião, mas só conseguiu chegar ao destino final às 4 da tarde do dia seguinte. Eles alegaram que a situação foi extremamente desgastante porque estavam acompanhados de uma criança de 5 anos de idade. A empresa afirmou que não cabe ação de indenização porque o atraso se deu em razão de impedimentos operacionais considerados casos fortuitos e de força maior. A juíza entendeu, no entanto, que o argumento da empresa não afasta o dever de indenizar porque houve falha na prestação de serviço pela falta de comunicação e pela assistência material precária oferecida à família. A magistrada condenou a Gol Linhas Aéreas a indenizar o casal em R$6 mil por danos morais. A empresa ainda poderá recorrer contra a decisão. No próximo bloco, Polícia Federal intensifica a fiscalização nas fronteiras. E ainda, você vai entender como tirar a certidão de quitação eleitoral. A gente volta um instante. O foro competente para julgar a ação contra a tabelião deve ser o mesmo da sede do cartório. É o que decidiu a 4ª turma do Superior Tribunal de Justiça. Quem explica é Jéssica Castro. O caso envolvia uma incorporadora imobiliária que ajuizou uma ação de indenização alegando prejuízo devido à fraude na lavratura de uma procuração pública utilizada na transação de compra e venda de imóvel. A ação foi protocolada no município de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, onde fica a sede da incorporadora. Mas o juízo local entendeu que a competência seria do foro de Florianópolis, em Santa Catarina, que é o local da sede do cartório, onde teria ocorrido a fraude. Ao analisar o caso, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul declarou que a competência seria da Justiça de Caxias do Sul. Isto porque foi considerado que a incorporadora estava no papel de consumidora por equiparação e, de acordo com a lei que regula essas relações, o consumidor pode ajuizar a ação em seu domicílio. No recurso especial dirigido ao STJ, um dos réus defendeu que a competência seria do juízo de Florianópolis, porque a ação de reparação de dano contra o tabelião deveria ser ajuizada onde está a sede da serventia notarial ou de registro, por não haver relação de consumo entre o cartório e os usuários. O relator, ministro Antônio Carlos Ferreira, destacou que o Código de Processo Civil de 2015 tem uma regra específica para esse tipo de situação, que prevalece sobre o Código de Defesa do Consumidor e dispõe que a competência é da sede do cartório. O ministro explicou que o CPC mais recente deve ser aplicado porque se trata especificamente de atos notariais e registrais. No voto, o relator comentou que, para manter a coerência do sistema processual, normas específicas devem substituir as regras gerais. E, seguindo esse entendimento, a 4ª turma decidiu que o caso deve ser julgado no foro do cartório. PF intensifica a fiscalização nas fronteiras. Polícia Civil prende suspeitos de planejar ataques à capital do país. STF nega liberdade condicional ao ex-deputado Daniel Silveira e PF prende homens que portavam encomenda dos Correios. Confira. A Polícia Federal intensificou a fiscalização nos principais acessos à região da Tríplice Fronteira com o Brasil neste final de ano. O reforço no efetivo é para coibir crimes como contrabando e tráfico de drogas. Na ação, a PF apreendeu um caminhão que transportava carvão importado de forma irregular. Malas carregadas com cigarros contrabandeados também foram apreendidas numa revista de um ônibus interestadual. A fiscalização foi na BR-277, rodovia que liga Curitiba ao Porto de Paranaguá. Em Fortaleza, numa parceria com os Correios, a Polícia Federal prendeu em flagrante 2 homens por envolvimento no furto de encomendas. De acordo com as investigações, os criminosos usavam um depósito clandestino para separar e escolher os itens mais valiosos. Um dos presos trabalhava como funcionário terceirizado dos Correios
e era responsável pela entrega das encomendas. Os homens foram autuados por furto qualificado, que prevê penas mais severas quando há abuso de confiança e emprego de fraude. A Divisão de Prevenção e Combate ao Extremismo Violento da Polícia Civil do Distrito Federal prendeu um homem de 30 anos suspeito de planejar ataques à capital do país. O suspeito foi detido na Bahia após o caminhão em que ele estava de carona sentido Brasília ter sido interceptado por um helicóptero da Divisão de Operações Aéreas da Polícia. A operação cumpriu um mandado de prisão temporária expedido pela Justiça do DF. Essa é a segunda prisão realizada neste fim de semana de suspeitos de planejar ataques em Brasília. No sábado, um homem foi detido pela Polícia Militar depois de ameaçar explodir bombas contra as sedes do comando da PM e da PF. O ministro da Suprema Corte, Alexandre de Moraes, negou o pedido da defesa do ex-deputado federal Daniel Silveira para que seja mantida sua liberdade condicional. Depois de analisar os argumentos apresentados pelos advogados, o ministro entendeu que o ex-deputado deve permanecer em regime fechado, por não respeitar as regras da liberdade condicional. Para ter acesso ao benefício, o detento não pode sair de casa entre 10 da noite e 6 da manhã, assim como nos fins de semana e feriado. No último dia 24, o ministro determinou o retorno de Silveira ao regime fechado. Você está em dia com a Justiça Eleitoral? Na reportagem do jornalista Estevam Furtado, você vai entender como tirar a certidão de quitação eleitoral. Acompanhe. Vou te ensinar a emitir a certidão de quitação eleitoral. Você pode fazer pelo site do TSE ou no aplicativo e-Título. Bora começar pelo portal. Você vai abrir, clicar na opção Serviços Eleitorais. Logo depois em Autoatendimento Eleitoral. Aí vai ter a opção Certidões. Clicou, vai em Certidão de Quitação Eleitoral. Preenche com seus dados e pronto. Agora pelo aplicativo, você vai logar no e-Título, clicar no canto inferior direito em Mais Opções. E agora em Certidão de Quitação Eleitoral. E voilá! Documento na mão. A certidão de quitação eleitoral mostra que você está em dia com a Justiça Eleitoral. E sabe o que acontece sem ela? Você fica impedido de um monte de coisas. Por exemplo, tirar carteira de identidade, passaporte e até mesmo se inscrever em concurso público. A lista completa você encontra lá no site do TSE. No próximo bloco, a decisão do Conselho Nacional de Justiça sobre os processos que envolvem alienação parental pela disputa de filhos. E mais uma etapa cumprida do programa Moradia Legal, do Tribunal de Justiça de Alagoas. A gente volta já. O programa Moradia Legal do Tribunal de Justiça de Alagoas cumpriu mais uma etapa. Desta vez foi no município de Maragogi. O repórter André Risco acompanhou. 40 moradores dos conjuntos Nossa Senhora Auxiliadora, Adélia Lira, Virgem dos Pobres e Teresa Vezeri, em Maragogi, foram contemplados com títulos de propriedade. A entrega foi realizada pelo prefeito Sérgio Lira e pelo representante do presidente Fernando Tourinho, o juiz Igor Figueiredo. Não é só um pedaço de papel, é a importância que isso representa, é a dignidade da moradia da pessoa. Com esse título ela consegue fazer negociações bancárias, ela consegue deixar aquele imóvel de herança, ela tem a sensação de que aquilo de fato é seu, além do imóvel aumentar muito o seu preço. O programa Moradia Legal foi muito enfatizado na gestão do desembargador Fernando pela importância social que ele tem e pela importância que ele tem na vida das pessoas que conseguem o seu título de propriedade. Neste ano, o Moradia Legal já realizou aqui em Maragogi uma primeira entrega de documentos, mais exatamente em maio. Naquela ocasião, foram entregues 108 títulos de propriedade para as famílias beneficiadas. Ainda sobre os números, o prefeito destacou que esta é a quarta entrega e que um total de aproximadamente 500 títulos já foram entregues por aqui. Já entregamos quase 500 títulos que tinham problemas fundiários gravíssimos
e que foi superado por essa iniciativa, né? Então isso é fantástico. A gente quer, no próximo ano, com um novo prefeito, continuar trabalhando na certeza de que seremos ouvidos pelo TJ na entrega de novos títulos. Agora vamos falar sobre protocolo de escuta especializada, aprovado pelo Conselho Nacional de Justiça nesse ano, que deve ser seguido em todos os processos que envolvem alienação parental pela disputa de filhos na Justiça. O repórter Guilherme Menezes traz os detalhes. O protocolo foi aprovado por unanimidade nesta sessão do CNJ. É fruto de amplas discussões do Conselho com juízes de primeiro e segundo graus, defensores públicos, assistentes sociais, psicólogos, entidades civis e instituições dedicadas às questões de direito de família e de crianças. O conselheiro João Paulo Chouquer foi o relator. O nosso compromisso é de fornecer elementos seguros, científicos e humanitários para amparar as autoridades judiciárias e auxiliares da Justiça na missão de reconhecer e garantir a condição de sujeito de direito das crianças e adolescentes, permitindo-lhes a oitiva obrigatória a participação nas ações de família, não para que em seus ombros pese a obrigação de produzir provas, mas para que possam contribuir com a elucidação dos fatos, com a manifestação da sua opinião e com a oportunidade de pedir ajuda quando necessário. Uma das principais recomendações é que a escuta seja feita em locais próprios para isso, como este. A linguagem e a abordagem devem ser adequadas às crianças e aos adolescentes. O depoimento deve ser gravado em vídeo com a participação de profissional especializado. O atendimento precisa ser humanizado, atento e sensível para que as crianças e adolescentes se sintam confortáveis emocionalmente. Uma empresa de ônibus de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, não vai precisar incluir na reserva de vagas quem está afastado por auxílio-doença. Entenda a decisão da 4ª turma do Tribunal Superior do Trabalho com a repórter Samanta Flor. A legislação é clara. Se a empresa contém de 100 a 200 contratos de trabalho, a reserva legal para pessoas com deficiência é de 2%. Se for de 201 a 500, a porcentagem sobe para 3%. De 501 a 1.000 contratos de trabalho, 4%. Já aquelas com mais de 1.001 postos ativos devem reservar 5% das vagas para esse grupo. E foi com base nessa lei que os fiscais do Ministério do Trabalho multaram a Transportes Coletivos de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. A fiscalização constatou que na empresa havia 1.120 profissionais registrados. Desse total, 67 estavam aposentados por incapacidade permanente e 92 afastados por auxílio-doença. Por isso, os fiscais entenderam que 56 vagas deveriam ser destinadas a pessoas com deficiência. A empresa, então, entrou com ação na Justiça Trabalhista para que a multa fosse anulada. O argumento foi que a base de cálculo deveria ser feita com base no total de cargos ocupados e em atividade. Assim, a cota seria de 51 vagas que já estariam ocupadas regularmente. Assim como o juízo de primeiro grau, o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região no Rio Grande do Sul considerou que se houver a suspensão do contrato de trabalho por motivo de doença, acidente ou aposentadoria por incapacidade permanente, não são criados novos postos de trabalho, havendo apenas a substituição de empregados e empregadas. Por isso, o pedido da empresa foi acolhido e a multa anulada. A Procuradoria-Geral da União recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho. A relatora do caso na 4ª turma foi a ministra Maria Cristina Peduzzi. Ela ressaltou que se a base de cálculo considerasse quem estivesse afastado do mesmo cargo, haveria duplicidade na contagem para a fixação do percentual. Por isso, a ministra votou pela rejeição do recurso. O ministro Ives Gandra acompanhou a relatora. É claro que se o contrato está suspenso por auxílio-doença, auxílio acidentário, até na hipótese de aposentadoria por invalidez, mas principalmente nesses 2 primeiros casos, não se vai obrigar a empresa a contratar outro deficiente para ficar no lugar e com possibilidade depois de até com uma base de cálculo mais dilatada.
Por unanimidade, o colegiado não aceitou o pedido da União contra a anulação da multa aplicada à empresa. Daqui a pouco, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil entra com ação no Supremo questionando a constitucionalidade de um decreto do governo de Minas Gerais. E a reforma do Judiciário que completa 20 anos. Nós voltamos já. A APIB, Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, entrou com uma ação no Supremo questionando a constitucionalidade de um decreto do governo de Minas Gerais que regulamenta a consulta prévia a povos indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais afetados por licenciamentos ambientais. O decreto prevê que povos indígenas são apenas os reconhecidos pela FUNAI e define como terra indígena a demarcada por ela e homologada pela União. Já quanto às comunidades quilombolas, exige que sejam certificadas pela Fundação Cultural Palmares e pela Comissão Estadual para o Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais de Minas Gerais. A APIB alega que a norma impõe restrições não previstas na Constituição e pode gerar danos irreversíveis aos povos indígenas, impedindo que eles sejam consultados em procedimentos de licenciamento ambiental com possibilidade de impacto em seus territórios. A Emenda Constitucional número 45 de 2004, mais conhecida como a Reforma do Judiciário, está completando 20 anos. Ela alterou uma série de artigos da Constituição Federal, criou os institutos da repercussão geral, da súmula vinculante, os Conselhos Nacionais da Justiça e do Ministério Público e outros mecanismos. Para celebrar as 2 décadas, falar dos avanços e desafios, o Jornal da Justiça exibe a partir de hoje uma série de reportagens sobre a maior e principal reforma do Poder Judiciário desde a Constituição de 88. Neste primeiro episódio, os objetivos da emenda, os bastidores da tramitação e histórias contadas pelos próprios personagens. De uma justiça marcada por pilhas e pilhas de processos em papel, a um poder judiciário 100% eletrônico. O que era importante era um trabalho que nós tínhamos em vista de, com esses instrumentos novos, criar a celeridade. No lugar de julgamentos de causas repetitivas, analisadas e reanalisadas por várias instâncias, instrumentos jurídicos que filtram processos e evitam julgamento de casos idênticos. Esses mecanismos foram essenciais para que nós pudéssemos ter saído de um quadro gravíssimo. Ela foi uma emenda promulgada com o objetivo de fazer com que o Poder Judiciário ele se sintonizasse com o Brasil. Poderíamos dizer que a emenda 45 é o resultado de um debate, mas ela é o início de um novo formato de justiça. Sem ela, nós estaríamos hoje mergulhados num caos no Poder Judiciário. Os Conselhos Nacionais de Justiça e do Ministério Público fiscalizam irregularidades, fomentam políticas públicas judiciárias, identificam problemas e apontam soluções. Mas para trilhar esse novo caminho de um judiciário mais moderno e republicano, antes de tudo, era preciso reconhecer que o judiciário precisava mudar a rota. O primeiro passo foi dado pelo próprio Supremo Tribunal Federal, que à época avaliou que as mudanças eram urgentes. E ao lado dos outros poderes, executivo e legislativo, se articulou para que a proposta de emenda constitucional saísse do papel. O judiciário brasileiro, a partir de um diagnóstico dele próprio, do Supremo Tribunal Federal, entendia que muita coisa precisava ser modificada para que se pudesse dar, sobretudo, mais celeridade aos julgamentos. E é nesse contexto que vem a emenda 45, que é sempre referida como a emenda de reforma do Judiciário. Começa a ser debatido em 92. Então é um processo histórico muito maior, né? E a ideia era justamente combater
não só a morosidade da justiça, mas também uma certa dificuldade de, por conta dessa morosidade, responsabilizar pessoas que tinham cometido crimes graves. E aí, a Delito Maria da Penha, o caso da Maria da Penha, acho que é exemplar disso. O ministro do Supremo, Flávio Dino, acompanhou a tramitação de perto e mais tarde integrou uma espécie de grupo de trabalho formado por juristas que atuou para dar visibilidade ao debate e garantir o avanço da emenda no Congresso. No começo dos anos 2000, a proposta chega ao Senado. E havia, como sempre nos processos legislativos, um processo que não é contínuo, até que o então ministro Nelson Jobim, do Supremo Tribunal Federal, era o vice-presidente do tribunal e, em vias de assumir a presidência, resolve convidar algumas pessoas para dialogarem acerca da retomada dessa tramitação. Com a experiência de quem já havia sido deputado federal e ministro da Justiça, o ministro aposentado do Supremo, Nelson Jobim, teve atuação de destaque na tramitação da reforma. A emenda 45 foi um trabalho complicado, porque tinha muita oposição das categorias. Eu tive longas conversas com o líder do PT na época, no Senado, que era a maioria, que era o Aloysio Mercadante. E havia uma posição, havia uns assessores do Aloysio que eram, digamos, muito ligados à magistratura e queriam, então, convencer o Aloysio de que não deveria haver isso. Para chegar a um consenso sobre esses e outros pontos, foi preciso diálogo e convencimento das partes envolvidas. Senador por 3 décadas, Edson Lobão era o presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado em 2004 e se recorda das centenas de propostas que foram anexadas ao texto final. Eu acho que tudo isso funcionou a favor da reforma. Nós, da Comissão de Justiça, ouvimos o presidente do Supremo, o presidente do STJ, ouvimos os juízes, ouvimos a ordem dos advogados, todas as instâncias interessadas, portanto, no funcionamento de uma boa justiça no Brasil, foram por nós ouvidas em audiências públicas. Recebemos milhares de sugestões de juristas, de pessoas do nosso país. O resultado é que nós produzimos, a meu ver, um bom trabalho. Mas foram dias e dias de debates, noites tensas. Para além do trabalho do Poder Legislativo, a sintonia entre os 3 poderes da República à época foi decisiva. Em 2004, o Executivo, Legislativo e Judiciário se uniram no primeiro Pacto Nacional Republicano, que, entre outras medidas, recomendava a aprovação de um conjunto de projetos para alterar a legislação civil, trabalhista e penal. O primeiro pacto de Estado em favor de um judiciário mais rápido e republicano foi assinado pelo presidente Lula, também chefe do Executivo à época, e os então presidentes do STF, Nelson Jobim, e do Senado, José Sarney. 20 anos depois da aprovação da Emenda 45, especialistas celebram aquela que é a maior reforma constitucional do Poder Judiciário desde a Carta de 1988. Muita coisa aconteceu a partir dali. Me parece que a Emenda 45 foi da maior importância para estabelecer um processo de mudança no sistema de justiça, um processo de mudança muito positivo. Uma justiça que talvez tenha iniciado um processo de abertura para o conhecimento do que é a justiça, o conhecimento das suas estruturas, a partir dali uma perspectiva de transparência do que seria o sistema de justiça, as suas funções, o seu orçamento. Inovação que a Emenda Constitucional 45 de 2004 nos traz é exatamente um sentido de construir um poder judiciário nacional coordenado. Isso foi muito importante, ou seja, a gente começar a ter, especialmente num país que é marcado por profundas desigualdades. A Emenda Constitucional 45, ela promove uma série de mudanças do Poder Judiciário, criação do Conselho Nacional de Justiça para aprofundar a fiscalização do Poder Judiciário, mas também o planejamento do Poder Judiciário. É sintomático que, num dos primeiros dispositivos da emenda, se introduza
a garantia da razoável duração dos processos. Ou seja, os processos não podem durar eternamente. No próximo episódio da série, a criação dos Conselhos Nacionais de Justiça e do Ministério Público, os avanços e desafios, as iniciativas criadas pelas instituições ao longo das 2 últimas décadas. Não perca! E uma última notícia, o ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, negou o pedido do Senado para liberar emendas de comissão e manteve a decisão de liberar somente as que tenham sido empenhadas até o último dia 23 de dezembro. Os senadores queriam autorização para que o governo pudesse reservar o dinheiro no orçamento para liberar na volta do recesso parlamentar, depois que as comissões aprovassem para quem iria o dinheiro. Na decisão, o ministro Flávio Dino afirmou que não há como liberar uma emenda de comissão sem que a indicação do beneficiário e os valores a serem repassados a ele tenham sido aprovados pela comissão. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite para você.